Xiaomi quase passando a Apple no mercado de smartphones. Mate 30 Pro botando o Galaxy Note 10 no bolso em câmeras. Isenção de impostos no Brasil. Greve dos Correios e Receita taxando bitcoins. Isso e muito mais rolou durante a semana. E se você acabou deixando passar, é só ficar comigo com mais essa edição do Plantão TC. Não é novidade para ninguém que a Huawei é uma das empresas que mais investe em câmeras em seus smartphones, conseguindo alavancar a qualidade das fotos e vídeos de forma assustadora nos últimos anos. Seu próximo top de linha, Mate 30 Pro, deve elevar isso a um nível ainda maior, com novos sensores de 40 megapixels tanto para a câmera principal quanto para a secundária com lentes ultra-wide de 120 graus. As novidades vão muito além da quantidade de megapixels. De acordo com o famoso vazador Ice Universe, sendo usados sensores de tamanho consideravelmente maior do que teremos em seu principal rival, o Galaxy Note 10. Como pode ser visto na imagem divulgada por ele, o time do sensor do Note 10 fica minúsculo ao ser colocado lado a lado com os sensores do Mate 30 Pro, o que na prática garante uma quantidade muito maior de informação a ser captada pelo modelo da Huawei. Junte isso à nova tecnologia Cine Lens, patenteada pela empresa, e temos promessa de fotos e vídeos com qualidade nunca antes vista em celulares. Mas vamos esperar o lançamento do Mate 30 Pro para ver se isso se confirma na prática. A Xiaomi oficializou seu novo Mi Gaming Laptop, que chega com novidades impressionantes pelo preço pedido, devendo movimentar o mercado de notebooks gamer. Disponível em 3 opções que podem chegar ao uso de uma placa gráfica RTX 2060 da Nvidia, o modelo conta ainda com tela de 144 Hz, com poucas bordas e resolução Full HD, teclado com 4 cores e 3 configurações de modos, touchpad de vidro com suporte a gestos e processador Intel Core de 9ª geração. Além de SSD de 512 GB independente da versão escolhida. Seu preço sugerido parte de $1.080 e chega a algo próximo de $1.300 na versão mais potente, mas ainda não foram dados detalhes sobre a disponibilidade. Ainda falando de computadores portáteis, a Apple anunciou nesta semana a compra da divisão de modem 5G da Intel, buscando maior independência nos seus futuros aparelhos. E parece que os frutos disso não devem demorar a aparecer, pois fontes internas da indústria já cravam o lançamento não apenas de todos os iPhones de 2020 com 5G, mas também de um MacBook compatível com a 5ª geração de rede móvel. Isso colocará a Apple em pé de igualdade com as principais líderes da indústria de PCs, já que Dell, Lenovo e HP planejam notebooks com capacidade 5G para este final de 2019, uma tendência que deve ser seguida pelos demais no decorrer do próximo ano. A Intel aproveitou a semana para anunciar a 10ª geração de seus processadores para notebook. São ao todo 11 novos processadores divididos nas séries Y e U, com a fabricação em processo de 10 nanômetros e o suporte ao novo padrão Wi-Fi 6 como grandes novidades. Além dos chips em si, a empresa divulgou a nova padronização no nome de seus chips, o que deve ajudar a identificar a geração e a linha de cada um deles. Os novos processadores começam a ser enviados para os fabricantes interessados ainda esse ano, com os primeiros notebooks com eles chegando ao mercado no começo de 2020. Ainda em maio desse ano, a Samsung anunciou o sensor ISOCELL GW1 de 64 megapixels, começando com a corrida de qual seria a primeira empresa a oferecer tanta resolução na câmera de seu celular. A disputa parece mais acirrada entre Realme e Redmi, subsidiárias de Oppo e Xiaomi, respectivamente. A Realme já marcou o próximo dia 8 de agosto como data para apresentar seu modelo com câmera de 64 megapixels, reforçando a preocupação da chinesa em sair na frente. Já a Redmi não se pronunciou oficialmente sobre quando apresentará seu smartphone com câmera de 64 megapixels, mas o vazador Ice Universe afirmou que isso deve acontecer ainda esse mês, enquanto a Samsung estaria correndo para tentar apresentar algo entre setembro e outubro. Em meio a toda a discussão sobre privatização, os Correios anunciaram nova greve nesta semana, preocupando milhões de consumidores em todo o país, que esperam encomendas e contas de início de mês. A reivindicação seria por maior reajuste no salário, além de serem feitas críticas sobre uma recente medida que retirou os pais dos funcionários do plano de saúde. Após acordo feito em audiência no Tribunal Superior do Trabalho, porém, a greve foi adiada em um mês, aumentando o período para a negociação das exigências feitas pelos funcionários. Depois de muito estudo nas últimas semanas, o governo federal finalmente oficializou a medida que zera, de forma temporária, as alíquotas do imposto de importação sobre 261 bens de capital e 20 de informática. O benefício é concedido a itens que não possuem produção nacional equivalente, valendo de forma temporária até 31 de dezembro de 2021. Outra portaria definiu 20 novos ex-tarifários, nome para produtos que perderam temporariamente o imposto de importação, para bens de informática e telecomunicações. No caso destes produtos, a alíquota cairá de 16% para 0%. O governo federal afirma que a medida ajudará a movimentar o setor, atraindo investimentos para o país.
Também são estudadas novas medidas para reduzir impostos sobre jogos, smartphones e outros eletrônicos. Entra em vigor neste mês de agosto uma nova instrução normativa da Receita Federal sobre criptomoedas que deve desagradar bastante quem faz movimentações em bitcoins. De acordo com as novas regras, sempre que as transações de uma mesma pessoa física ou jurídica ultrapassar os R$30 mil, eles devem ser reportados à Receita, com fixação de multas pesadas aos sonegadores. Para a pessoa física, a multa é de 1,5% do valor total da transação, enquanto para a pessoa jurídica a taxa sobe para 3%, com desconto de 70% caso o investidor esteja no Simples Nacional. A Xiaomi é um verdadeiro fenômeno nos grupos de importação há alguns anos, conseguindo finalmente romper a barreira para o consumidor convencional graças às lojas físicas e marketplaces que revendem seus produtos em nosso país. Pelo visto, a empresa tem ainda mais o que comemorar, pois nos últimos números do IDC para o mercado de smartphones mostra que não deve demorar até que a companhia chinesa ultrapasse a Apple, assumindo o posto de terceira maior do setor no mundo. No último trimestre, a Xiaomi vendeu 32,3 milhões de aparelhos contra 33,8 milhões da maçã, reduzindo a diferença que era de quase 9 milhões no mesmo período do ano passado para apenas 1,5 milhão. Samsung e Huawei continuam na primeira e segunda posição, ambas registrando aumento em suas respectivas fatias de mercado e juntas representando mais de 40% do total de unidades vendidas. O top 5 é fechado pela Oppo na quinta posição, com um pequeno aumento em relação a 2018. E aqui encerramos nosso plantão, convidando você a conferir mais detalhes na pauta escrita clicando no link que está aí na descrição. Aproveita também para comentar aí abaixo o que te deixou mais surpreso no plantão de hoje. Teria sido o avanço da Xiaomi? Escreve aí abaixo que estamos curiosos. Um grande abraço e até a próxima.